Tô de volta. Vamos convidar a Tati agora. Acho que agora vai dar, gente. Tivemos imprevisto. Bom. Ah! Agora, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Não, ainda bem que eu raciocinei o que poderia ser. Eu queria entrar no mesmo lugar que tu. Não dá, não dá. É isso aí. Ai, ai. Ai, Então vamos lá, vamos iniciar, né, Tati? Seja obrigada. bem-vinda. Obrigada, você Obrigado. também. Eu acho, Dani, enquanto as pessoas estão se organizando para entrar, Sim. coloca uma musiquinha aí de 1 minutinho. Bora! Só Claro, para acho perfeito. Até pra gente já sentindo toda essa atmosfera, toda essa energia boa de aprendizado, né? Para que a gente possa ir se conectando, até para dar o tempo necessário onde as pessoas possam estar entrando também, né? Então, vou colocar aqui uma musiquinha, tá? Bora, bora. Enquanto isso, eu vou me hidratando. Tá. Dá para ouvir aí, Dani? Tá bem, tá bem. O áudio tá bem, no volume ok, tá bem gostoso, bem tranquilo. Meu ama, confia nele. Ante o nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Já volto aí. Não pode, bonito. É bom, vem com a gente. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E bom, acho que era isso. Então, vamos dar início, né? Hoje começa, então, o nosso devocional, toda segunda-feira, né, Dani? Né? Isso. Eu vou explicar um pouquinho, então, e dar boas-vindas a quem vai estar com nós hoje ao vivo. Ou quem não vai estar também, né? Porque nós estaremos aqui, eu e Dani, todas as segundas-feiras agora, às 19h30, 1 hora, então, para a gente aprender junto, compartilhar junto. Então, a Bíblia, histórias da Bíblia e como isso influencia no nosso dia a dia. Eu quero dizer, então, como vai funcionar essa dinâmica do devocional. Por que surgiu essa ideia? Como alguns já conhecem, a gente tem, eu e o Dani, um podcast uma vez no mês, que é para trazer um convidado para ele falar de histórias de superação através de Deus. Algo que foi além do visível e que transformou a vida deles de uma forma extraordinária. Então, eu e o Dani conversando, a gente acredita que a gente também, como cristãos, como seres divinos, filhos de Deus, a gente precisa ter uma constância, né? Então, não uma vez por mês, mas conforme o dia a dia, quando a gente puder falar nele e falar sobre coisas que ele faz na nossa vida, então a gente está mais presente nisso. E uma forma que a gente viu foi, então, de criar o devocional. Por quê? Porque a gente quer movimentar mais esse perfil do Instagram, falar mais com as pessoas sobre os desafios, trazer essa,
história bíblica, esses versículos que é tão difícil entender quando a gente lê uma Bíblia, para o nosso dia a dia, para o nosso mundo corporativo, para o nosso relacionamento, para nossas amizades, enfim, para o dia a dia comum de pessoas como a gente. Então, uma forma que a gente conversou e que a gente está trazendo hoje é o devocional, mas um pouquinho diferente. Por quê? Porque o certo, ou errado, ou não certo, é que a gente comece a Bíblia do início até o fim e vai entendendo ela por partes. Eu e o Dani, a gente criou uma dinâmica um pouquinho mais diferente. Para quê? Para que você aí em casa não fique acostumado. Segunda-feira é esse tema. Na próxima segunda-feira, o próximo eu já estou lendo na Bíblia. Eu sei que vai ser aquele. Então, às vezes, como a gente é ser humano, dá aquela preguiça. Ou não, esse tema aqui eu já trabalhei bastante, eu não quero ouvir. Então, a gente criou o quê? Toda segunda-feira, das 7h30 às 8h30, o tema vai ser surpresa. Eu e o Dani, a gente vai programar ele durante a semana, que antecede essa segunda-feira da live. Vamos criar esse tema vinculado a versículos da Bíblia para que você entenda de forma mais simples, mais clara, o que a Bíblia diz. Então, se o tema for, por exemplo, sobre medo, nós vamos vincular capítulos bíblicos, versículos da Bíblia, onde tratam sobre o medo. Desta forma, você vai conseguir entender a Bíblia, estudar ela de uma forma mais dinâmica e também colocar ela no seu dia a dia. Então, para que a gente entenda que, mas a Bíblia fala disso, mas ela fala desse jeito. Não, ela fala conforme a gente interpreta. Ela tem 1000 interpretações. A gente precisa ver ela de uma forma em que ela se encaixe na nossa realidade do dia a dia. E tudo que tem ali é um manual de vida. A gente faz tudo que tem ali, a gente só não se dá conta. Uma, porque a gente nunca leu. Segundo, porque a gente lê e não entende nada, que foi o meu caso. Li 2 vezes, não entendi nada. E agora eu estou novamente tentando ler a Bíblia de uma forma diferente, para que eu consiga entender de uma forma também diferente. Então, a minha Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo, é da Joyce Meyer, tá aqui, ó. Depois eu indico ali para quem quiser. Para mim, ela foi perfeita, porque ela fala o quê? Ela fala dos versículos, mas ela dá uma passagem como se fosse uma historinha daquilo que foi lido no versículo. Então, nossa, para mim ficou muito fácil. Então, a gente está aqui hoje e vamos estar todas as segundas trazendo o estudo bíblico de uma forma simples, leve, de interpretação fácil, mas que a gente consegue colocar ela no nosso dia. E vamos discutir, vamos falar, enfim, vamos fazer várias coisas. Outra coisa também que eu quero falar agora na abertura é que o nosso tema da noite escolhido pensem bem, tinha sido escolhido gratidão. Por quê? Porque a gente está aqui, podendo estar nesse momento, compartilhando, aprendendo, trocando. Quem sabe mais ensina quem sabe menos. É uma troca. Eu aprendo, vocês aprendem e vice-versa. Porém, o Dani fez hoje um stories e postou lá um Reels, eu acho. Foi de manhã, né? Indo para academia. Essa minha nova fase da minha vida, né? De cuidar também do meu corpo, não só do trabalho. Cuidar dessa preciosidade aqui que eu tenho, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Totalmente. E aí, o Dani fez, eu estava olhando e eu pensei, não, eu vou falar com o Dani. Nós temos que mudar o tema. Por quê? Porque eu me vi numa situação em que ele comentou ali. E aí, como é importante a gente entender da Bíblia, do nosso manual de vida, para a gente entender que ela está presente em todos os momentos. E ali, para mim, o que estava presente no que ele falou era o seguinte, que a gente se desmotiva muito fácil das coisas.
Então é como se eu tivesse que estar sempre motivado para fazer aquilo que é preciso. E ele falou disso no exercício. A meta é eu cuidar agora de mim. E é um esforço, porque eu tenho que cuidar de mim. Mas por Disciplina e constância, isso. né? E aí, Exato. Dani, o tema, eu acredito que seja hoje perseverança. Porque Chegamos isso uma cabe, hora agora, né? isso cabe para mim, cabe para o Dani, cabe para você aí em todas as etapas da nossa vida. Porque a gente quer algo fácil, algo imediato, e quando não é, a gente se frustra. Então, o tema hoje da noite é perseverança. E aí eu vou ler um pouquinho de Tiago 1,12, aí vocês me corrigem aqui os que saibam mais, né? Deixa eu só complementar essa tua abertura aí, que eu achei extraordinária, sobre o nosso intuito, né? De realmente criar essa live para que a gente possa ter aqui uma sala de alunos, onde não tem professor. Também estamos todos aqui conectados em aprendizado. Até porque, se a gente for, ninguém é teólogo aqui, a gente está realmente iniciando essa fase de aprendizado e de conexão com Deus. O Tiago diz que talvez vai entrar, eu tenho certeza disso. Ótimo, seja bem-vindo, porque é essa troca de energia, de aprendizado, de experiência que vai nos auxiliar no nosso crescimento. Dani, ele é teólogo. Pois é, e vai ser fantástico. O Thiago. Não, eu tô aqui já com a garrafinha do Thiago do Pense Grande. Gente, pensem grande. Sigam o Thiago aí, porque é um cara fantástico. A gente está realmente muito feliz de ele estar fazendo parte da nossa vida e trazendo tanto conhecimento para nós, né? E toda essa energia de positividade, de avançar, de crescimento pessoal, espiritual, profissional. Então, eu estou muito feliz, Tati, porque aqui a gente está realmente aprendendo. Né? Então, por isso que é importante também que todos vocês que estão aqui compartilhem, conversem, mandem perguntas, vamos debater, porque senão seria muito fácil eu lá no YouTube pegar um teólogo muito bom e aprender com ele, mas o intuito aqui não é esse, é sim aprender, mas principalmente com troca. Porque lá no YouTube tu não consegue, né, conversar com as pessoas. Já é um vídeo gravado, tá pronto, e tu vai fazer um estudo solitário. Depois tem outro entendimento. Aqui a gente consegue debater, conversar e ver o ponto de vista de cada um referente a esse tema que é tão importante, né, que é a perseverança. E trazer para o nosso dia a dia, né, Dani? Com certeza, com certeza. É como se fosse, eu digo assim, uma terapia em grupo. Uhum. Né? É o que Exato. quer trazer aqui. Então, uma coisa divertida, uma coisa leve, exato. Mas que também traga uma troca. E aí, corrige ali o teólogo, Tiago Nunes, que eu estou começando agora a entender a Bíblia, a estudá-la, né? Então, assim, eu não sei se diz versículo, capítulo. Então, eu vou falar só a numeração, gente. Ó, eu fiz aqui um rascunhozinho, tá? Não para mim ler, porque eu não gosto de ler, eu gosto do improviso, mas para mim me guiar ali num cronograma, porque eu falo demais. Então, isso é bom, conversa. Uhum. Então, assim, leitura de Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, aqui também fala sobre a persistência, dizendo que, e me corrijam aí ou troquem também comigo, suporta a tentação. Isso também a gente pode levar para o dia a dia, né? Aquela pressão que a gente tem do dia a dia, em que a gente tem vontade de explodir, em que a gente tem vontade de tomar decisões imediatas e que ali a gente tem que suportar, então, essa pressão para que a gente depois seja aprovado. Não por ter sido cordeirinho, certinho, mas por ter tomado as melhores decisões, baseados naquilo que a gente foi ensinado por Deus. Então, se a gente tem essa direção que se eu fizer o que é certo, eu fizer o que é da lei da vida, digamos assim, não roubar, não matar, enfim, os 10 mandamentos aí para nos guiar, eu vou ser aprovado a receber a coroa da vida,
que é o quê? A aprovação divina, que todos nós queremos, né? Então, eu acho que esse trechinho traz muitas interpretações em que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Tati, mas e aí me diz como aplicar isso no nosso dia a dia? Desafio das oportunidades. Então, assim, a gente vê muitos desafios, mas a gente vê como questões que nos trazem tristeza, nos trazem angústia, porque são problemas, né? A gente vê como problemas, e aí hoje a gente substitui pelo nome desafios, né? Não ficar pronunciando isso. Então, quando a gente passa um momento difícil, uma tentação de fazer algo errado, um desafio na vida, enfim, a gente lembra que isso pode ser uma chance na nossa vida de aprendizado, de encarar aquilo com coragem, de testar os nossos medos. E que, se a gente tem isso em mente, que isso pode ser uma forma de aprendizado, a gente consegue sim lidar com mais cautela, mais leveza com esse desafio. Isso seria uma das coisas, transformar os desafios em oportunidades. O outro seria existir com confiança. Então, quando eu tenho confiança, estávamos falando antes, de resolver, que eu me sinto capaz, que eu me sinto pronta, que eu me sinto com uma inteligência emocional mais alinhada, mais equilibrada, eu consigo sim, tratar aquilo com responsabilidade e não com algo leviano, em que eu faço para me livrar, porque eu tenho a confiança. A confiança, inclusive, de que Deus está sendo. Então, assim, se eu estiver equilibrada, eu vou saber que decisão eu vou ter que tomar, porque eu estou calma, eu estou confiante, eu não estou desesperada, eu não estou atropelando nada simplesmente para me livrar daquilo, porque eu sei que ele vai estar comigo e o que eu fizer, eu vou estar assumindo a minha responsabilidade, mas também vou estar amparado por algo que eu acredito e que vai estar ali me confortando. Esse é o segundo. O terceiro é foco na recompensa. Então, quando eu acredito verdadeiramente que Deus está comigo em qualquer situação da minha vida, eu tenho a certeza de que a decisão que eu tomar, desde que eu esteja com a minha autorresponsabilidade, porque ele diz assim, eu estou contigo, eu te dou coragem, eu te dou força, mas a responsabilidade é sua da ação. Perfeito. Então, quando eu tenho isso tudo alinhado, tudo trabalhado, e isso é uma construção diária, ninguém é perfeito, a gente constrói, a gente vai construindo isso diário, eu consigo sim ter certeza de que mesmo que eu erre, porque eu vou errar, eu sou humano, lá na frente ele ainda está comigo. Eu ainda vou ter a recompensa, eu ainda vou colocar a minha coroa, porque eu tenho aquilo não como... Como é que eu vou dar um exemplo para vocês? Quando eu tenho a intenção no meu coração de que o que eu fiz foi para o bem, Deus, ele consegue enxergar essa... Como é que eu vou usar a palavra? Essa verdade nele. Mas quando eu quero algo que eu estou fazendo, mas que a intenção é para o meu benefício próprio, para que eu consiga algo fácil em outro, isso, em cima do outro, aí sim, com certeza, eu não terei a recompensa. E eu sei disso, porque eu estou fazendo consciente. Então, esses eu acho que são, para começar, como aplicar isso que a gente está conversando aqui no dia a dia. Agora, imagina que você que está aí, está enfrentando uma fase muito difícil no trabalho, na família, no relacionamento, tentações para agir das maiores formas erradas possíveis. Porque quando a gente está nessas situações, a gente pensa em todas as possibilidades. Quase todas erradas. Mas a gente pensa, porque elas são mais fáceis. Eu me livro do problema. Aí começa
agir de maneira errada, começa a ter desânimo, isso começa a tomar conta de você. Esta hora é a hora certa para você começar a confiar em Deus. É a hora de você conversar com Ele. Eu digo que orar não é nada mais do que conversar. E conversar mesmo, é chorar, é falar, é jogar para fora. Porque Ele sabe lá dentro, então não adianta fingir. Então, se você sabe disso, me diga você aí, vai colocando nos comentários o que você faz, o que você costuma fazer verdadeiramente nessas horas em que você se encontra nessas situações difíceis. Você lembra de falar com Deus? Ou você tem vontade de jogar tudo pro alto, vontade de sumir, vontade de fazer tudo errado? Eu já tive muita vontade de fazer tudo errado. Eu já tive vontade de jogar tudo pro alto. Inclusive, muitas dessas vontades em 2024 fizeram parte da minha vida. Por isso que eu digo que é uma luta constante, né? Porque a gente está aqui falando e falando que isso não faz parte da nossa vida. Faz e tá tudo bem. Desde que eu volte e, opa, só um pouquinho. Não é o certo a fazer. Para. Conversa com Deus. Ele vai acalmar teu coração. Dani, o que tu anda fazendo quando acontece essa situação? Olha, Tati, eu nunca tive tão conectado com a presença de Deus, né? Tu conhece bem a minha história, nos últimos 2 anos realmente houve uma transformação na minha vida. Onde eu, de um cara racional, achava que poderia até incomodar Deus por ficar rezando, orando por ele. Eu compreendi o quanto ele é necessário para que a gente possa ter uma vida plena. E uma vida íntegra, correta, no sentido de seguir o caminho que ele nos ensinou, né? Que o nosso mestre Jesus nos ensinou. Eu achava quase como uma ficção Deus, né? Porque faz tanto tempo, de questão da Bíblia, as pessoas não têm interesse. Hoje eu tenho aqui a Bíblia, que foi dada até pelo Douglas, pela Daniele, eu agradeço muito, obrigado de coração. Inclusive, recém estou no começo, estou em Gênesis ainda, estou começando a ler. Porque esses últimos 2 anos eu aprendi que não importa a dificuldade que tu esteja. Se tu tá com o teu coração nas mãos de Deus, a paz ela vai vir. Não importa as dificuldades. Se tu tá em Deus, tu vai conseguir passar por elas com muito, não digo com facilidade, mas tu vai conseguir passar, entendendo que é uma fase difícil, mas tu consegue passar com tranquilidade. Talvez aquelas pessoas que não têm Deus no coração, Tati, daqui a pouco entra em depressão, ficam presas numa cama, perde vontade de viver, de sair, de sorrir. Conectado com Deus não é a ausência dos problemas, mas é a força necessária para passar por eles. Então tu consegue realmente lidar com essas situações com muito mais força. Tu sente que tu não está sozinho. Independente que tu esteja sozinho na tua vida. Pode estar solteiro, sem ninguém, sem família, sem pai, sem esposa. Daqui a pouco tu tem uma avalanche de problemas. Mas se realmente houver essa intimidade com Deus, essa conexão divina, tu é tomado com uma paz, com uma prosperidade gigantesca. Eu sempre foquei muito no trabalho, o famoso workaholic. Eu vivia com aquelas pastilhas para azia. Porque trabalhava muito, me preocupava muito, pensava muito que eu era o responsável, que eu que tinha que trazer dinheiro, eu que tinha que fazer a empresa evoluir. E, nossa, me dava uma gastura e eu achei que já era normal. Ah, tô velho e isso faz parte da minha vida, então por isso que eu tenho que ficar tomando essa medicação. Era omeprazol, pastilhazinha. Mas depois que eu entreguei a minha vida a Deus, Tati, pergunta a última vez que eu tomei uma pastilha para azia, sumiu. Eu deixei de ter o controle e passei o controle para ele. Não quer dizer que a gente não possa ter o nosso foco, nossos objetivos, os nossos sonhos e trabalhar para que eles sejam concretizados. Mas é a paz e a tranquilidade necessária que, independente se der certo ou não, Deus está te conduzindo. Porque os planos de Deus é maior do que os nossos. Então, às vezes, a gente está lutando tanto por isso,
Mas Deus quer te botar em outro lugar, quer te dar uma árvore gigantesca. Filho, não é por esse caminho, vai por esse. Então, hoje eu consigo perceber que eu estou deixando fluir. Eu estou no presente. Acredito que quando a gente não tem conexão com Deus, a gente se desassocia da vida. A vida aqui, que é o presente, é encontrar a conexão espiritual, a gratidão, por isso que seria o tema hoje, a gente falar sobre gratidão, né? E é conseguir perceber esse milagre que é a nossa vida. No dia de dificuldade, vá na frente do espelho e olha o milagre que está na tua frente, que às vezes a gente não percebe. Tu está com saúde, está saudável, está com energia. Lute pelos teus sonhos, vá com motivação, vá com entusiasmo. Só que as pessoas estão se desanimando muito fácil, Tati. E elas estão se desanimando porque elas não estão mais se conectando com o que é necessário, que é realmente essa conexão divina, que é o autoconhecimento, que é o crescimento espiritual, e estão focando em questões materiais e elas estão se perdendo. Por quê? Mas eu vou te dizer que quero mandar um beijão para a Denise aqui. Deixa eu ver quem está aqui só. O Edson, o Thiago, o Matheus, a Ionara Rodrigues. Sejam bem-vindos, gente. Gente, vamos botar mais gente aí nesse grupo. Mas, Dani, o que eu queria te dizer é o seguinte, ó. Eu já tive nesse lugar que tu tá falando aí. As pessoas... Eu também fui muito do trabalho, muito, muito. Eu adoro o trabalho. Só que isso não pode virar uma obsessão, né? A gente é muito responsável, então a gente se cobra demais. E em muitas situações da minha vida, eu cobrei muito Deus, né? Assim, por que isso? Por que comigo? Eu sempre fiz tudo certo e só dá coisa errada. Então a gente fica... Eu tive fase das revoltas, eu tive fase de não confiar, eu tive fase de desafiar Deus. Eu tive muitas fases na minha vida, porque realmente, como tu falou, é muito fácil a gente se perder. Porque o ser humano, ele é motivado a recompensas. E recompensas imediatas. Então, se eu faço algo e esse algo não me traz benefício de imediato, é como se isso não serve para mim. E eu vou para outra coisa, eu vou para outra coisa, isso para a vida, relacionamento, enfim. Imediatismo, né? Então, a gente tem essa mania de não acreditar, né? De ter que ver para crer. Eu já fui muito, muito assim. 2024, agora que recém passou, eu tive muitos desafios. Então as pessoas veem a gente sorrindo, veem a gente brincando, mas nem sempre é assim. Eu digo que a gente não vai... Ninguém aparece numa tela chorando, dizendo, olha só, minha empresa está falindo, hoje esse mês eu não consegui faturar. Porque as pessoas não querem que as pessoas saibam da verdadeira realidade delas. Então, e isso é muito triste. Porque se a gente não tivesse uma população, um mundo de pessoas em que umas querem o mal das outras, isso não precisaria acontecer. Porque se eu tô te vendo bem, eu te invejo porque tu tá bem. Como que ela consegue? Se tu tá mal, eu também... Ah, que ótimo que ela tá mal. Então, a gente fica num status em que a gente tem que estar sempre bem. Porque se tu tá mal, é porque tu fala e as coisas não acontecem. Se tu tá bem, é porque tu tá bem demais e a pessoa não tá. Então, as pessoas têm que se unir mais, têm que acreditar mais em algo e ter essa perseverança de que se eu vou fazer algo, eu tenho que investir todas as minhas energias naquela situação que eu quis para mim, naquele desejo, naquele objetivo, naquele sonho. E aí sim, por um período, se isso não aconteceu, aí eu parto para um outro plano B. Mas eu tenho que dar tempo daquilo acontecer, que é o plantar, que é o regar, para depois escolher, né? Então a gente tem muita pressa hoje no mundo, muita pressa. E essa pressa faz a gente atropelar etapas em tudo que é na nossa vida. Então, assim, se planejar
e ter perseverança. Pode ser que dê errado, enfim, a gente não vai saber se vai dar errado ou se vai dar certo. Mas a gente tem que persistir em ambas as situações. Para quando chegar lá, a gente ter certeza que a gente fez tudo que tinha ao nosso alcance. E que realmente não era para dar. Porque às vezes, Dani, a gente busca algo que não é algo que Deus quer para nós. E aí a gente se frustra. A gente fica, mas olha só, eu fiz tudo isso. Mas ninguém pediu para tu fazer tudo isso. Essa foi a tua escolha. Mas não é o teu caminho. Então não vai dar certo. Não é porque tu quer. É porque Deus não quer isso na tua vida. Sim. Então, essa conversa diária tem que ter muito com Deus. Muito. Às vezes, é algo material. Mas sim, não é do que eu preciso. Então, eu nunca fui apegada a nada assim na minha vida, coisas materiais, nunca fui, até porque eu acho que eu não tinha, né? Hoje, se eu tenho, é pelo meu esforço, mas eu não sou apegada. Eu sou muito desapegada a coisas materiais. Eu gosto de conforto, gosto de luxo, mas não sou apegada. Mas tem pessoas que se conectam tanto a coisas materiais que não tem essência, que então, assim, eu acho que isso está moldando as pessoas de uma forma errada. E por isso, hoje, cada vez mais, as pessoas têm mais vergonha de falar em Deus. Eu já tive vergonha de falar em Deus. Eu já tive vergonha das pessoas virem falar em Deus comigo e dizer, meu Deus, nossa, coitada cristã, meu Deus. Eu fui julgadora, assim. Mas porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha passado pelas coisas que eu vivi, enfim. E hoje, por muitas dores que eu passei, e uma muito dolorida para mim, fez a necessidade, me deu a necessidade de eu me conectar mais espiritualmente, não é religiosamente. Não estamos falando em religião aqui, estamos falando em crescimento espiritual. Que é tu te desenvolver baseado na oração, na fé em Deus. E aí cada um tem o seu. Mas é isso, se conectar com algo que é abstrato, mas que tem muitos poderes para criar muitos milagres na sua vida. Mas que a gente tem vergonha desse Deus. A gente tem vergonha desse abstrato. A gente não quer falar. Quer ver, Dani, um exemplo muito verídico, 6 pessoas nos acompanhando. No meu Insta, que é o que eu estou conectada agora, de mentor empresarial para mulheres, eu tenho quase 3.000 seguidoras. Sim, sim. Todas receberam o cardiozinho do que nós íamos falar hoje. E não tem problema as pessoas não estarem aqui. Eu agradeço as pessoas que estão presentes aqui. Mas... não importa a quantidade, sim a pessoa que está buscando essa evolução, esse conhecimento, esse aprendizado. Mas isso prova o quê, Dani? Que as pessoas, e eu já fui uma delas, sim, a gente se vergonha em falar que a gente precisa de ajuda. A gente precisa conversar, que a gente precisa estar aqui, porque Deus o livre se alguém me ver que eu estava na live falando de Deus. Nossa, vergonha. Boa tarde. Só para complementar o que tu está falando, para não perder também a oportunidade, e desculpa te interromper, esse teu questionamento do constrangimento, de falar de Deus, era o meu também, porque eu também sou muito novo nessa área espiritual. E nas minhas orações, antes até de a gente começar o Além do Visível, né, começar a falar sobre religiosidade, eu estava com essa pulguinha, né, de constrangimento. O que os outros vão pensar? O que os outros vão me julgar? Eu já ouvi até me chamarem de pastor. Ah, o Daniel tá virando pastor agora. Ou daqui a pouco assim, ó, Daniel, mas tu não é perfeito. Eu falei assim, mas eu nem quero ser perfeito e nem tenho. Eu acho que nessa vida, e nem na próxima, e nem na outra ainda, eu tenho uma série de defeitos, mas o que importa é o meu caminho, a minha verdade, naquilo que eu acredito, né? Na minha evolução contínua. Não é comparativo, não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Me desfazendo dos bloqueios, me conectando com Deus. E daí foi muito engraçado, porque eu aprendi, orando, Tati, eu aprendi a conversar com Deus. E é impressionante como vem respostas para nós. E daí eu perguntando assim, poxa Deus, mas será que eu faço isso de poder postar, ir no Instagram, orar, botar stories, falando de Deus?
Ele falou assim para mim, assim, por que que tu tem constrangimento de mim, ao invés de ter o orgulho de tudo que eu fiz por vocês? E foi um soco para mim na boca do estômago, né? Porque por que que eu tô constrangido de falar desse nosso mestre? Realmente daquele que é amor por nós e que nos ama profundamente. Por que que as pessoas estão constrangidas de falar de Deus, de falar de amor? Quando a gente fala de Deus, a gente só fala de amor, Tati. E aí tu me diz assim, ó, as pessoas falam, né, e tem um dizer que diz, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Sim. Aí se tu fala para alguém com quem tu anda, tu diz, eu ando com Deus. As pessoas te julgam. Sim. Ainda assim, as pessoas te julgam. Sim. Mas se for perguntar para elas, para qualquer pessoa, se elas têm fé, elas acreditam em algo, com certeza todas acreditam em algo que está além do visível. E que no fim das contas é sobre Deus. Sim. Diferentes nomes. Tem vários nomes para ele, mas ele é um só. E aí tu teve vergonha de falar sobre ele por causa do julgamento. Então, é sobre isso, às vezes, quando tu começa a orar, a minha vida, há 3 anos atrás, quem me conhece, tem bastante gente que me conhece, era bem diferente. Eu mudei 200%, eu era muito reativa, ainda sou meia faca na bota, mas isso é algo que eu estou trabalhando em mim. E eu sei, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência dos meus erros, eu não sou totalmente correta, eu não sou um ser humano perfeito, né? Se eu tô aqui ainda nessa vidinha, porque eu ainda tenho que evoluir, mas se eu puder levar para as pessoas algo que faça mudar a vida delas em diferentes situações, que seja uma migalhazinha, eu tô aqui disposta a fazer, assim como eu quero que tenha pessoas, e tem. Muito obrigada aí pelas pessoas que também estão perto de mim, que me ensinam a todo dia. Às vezes eu também não sei o que a pessoa olha, e é sobre isso, a gente precisa. Isso são os verdadeiros amigos. Então, quando a gente começa a orar e a conversar com Deus, a gente vê que ele vai fazendo varreduras. Meu Deus, eu que sei disso, Tati. Meu Deus, bota varredura. Não foi varredura, foi lava-jato de bombeiro. Fez Mas aí tirou todo mundo que realmente não estava de acordo com a minha nova fase da minha vida. E a gente faz o quê? Meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa? Parou de andar comigo, parou de falar comigo. A gente fala, meu Deus, tudo na minha vida e agora não tenho nada. E aí vem a pergunta, que é a perseverança. Será que você tinha realmente tudo na sua vida? Ou você não tinha nada, né? Então, é acreditar, é perseverar, acreditar que vai dar certo, acreditar que tem algo de extraordinário acontecendo e que vai acontecer. Tem que se manter firme, senão a gente desmorona. Então, eu acho que é muito sobre isso. O nosso caminhar, Dani, que se concretizou hoje aqui como uma responsabilidade com Deus, né? Porque agora a gente tem o compromisso, né? De estar toda segunda-feira aqui falando com pessoas, incentivando, ajudando, sendo... um dia a Tati não pode vir, o Dani vai estar, Tati. Alguém vai estar aqui, abrindo as portas para vocês. Então, eu acho que isso é perseverar. E isso é para mim e para ti também, Dani. Para a gente ter a responsabilidade de perseverar. De não ter mais essa vergonha, de não ter mais esse julgamento das outras pessoas, porque vão ter, vão. Mas aí, como eu recebo esse julgamento? A gente nem tá ligando mais, porque a gente tá cada vez mais com Deus. Então, se eu tô com Ele, eu não preciso de mais nada. Ele me sustenta, né? E aí, Dani... O julgamento que a gente tem que ter medo, Tati, é de Deus sobre nós. Não das pessoas que falham, que pecam, que... Enfim. E até a pessoa que julga o outro por estar se conectando com Deus,
Olha, talvez não seja uma pessoa tão boa assim, né? Que faz piada, que deboche, mas cada um no seu tempo, cada um na sua fase, né? É, porque tem o tempo também, tu vê. Eu vou fazer 45 anos em maio e demorou. Demorou para mim. Eu fui por vários caminhos, porque eu queria fácil, rápido. Eu sou muito para ontem, eu sou muito ação e eu aprendi que nem tudo é sobre ação, sobre braço, né? É sobre Deus. Então, assim, o que eu posso fazer é conversar com ele, dizer como eu estou me sentindo e pedir para ele me dar sabedoria e me mostrar a direção. Mas o resto eu tenho que entender que é comigo. Eu também tenho que entender o que ele está me mostrando. Eu acredito que Deus ilumina o caminho, a estrada, mas quem caminha sobre ela é tu. Isso. É as tuas perninhas. Ele pode até te direcionar. Mas se tu chega, tu tem o livre-arbítrio, daqui a pouco ele está iluminando. Ah, não, mas agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou cometer tal pecado, agora eu vou cometer meus velhos hábitos, enfim. Paciência. Paciência. E aí eu vou te dizer que tem orações que eu faço que não são orações, são conversas mesmo, que eu peço para ele, olha, me dá um caminhozinho mais com margaridas, mais flores do campo. E no outro dia ele me dá cascalho, entendeu? É vidro, é pedra, mas nem tudo que eu peço é o que eu preciso. E aí eu tenho que saber reconhecer. Se eu pedir isso e estou recebendo isso, eu preciso enfrentar isso. E aí, Dani, vem a historinha que tu vai contar bíblica para nós. Vou contar. As pedras no caminho. Mas tu sabe, só para complementar o que tu falou, as dificuldades servem para nos moldar e fazer a gente evoluir de uma forma tão grande, gente. Tão gigantesca. Porque às vezes, para a gente acessar o novo, a gente tem que destruir todo o velho. Todo o velho. E a gente tem que ter a humildade necessária para reconhecer que para ser uma nova pessoa, a gente tem que se desfazer de tudo aquilo que a gente pensava, crenças, medos, julgamentos, e a gente tem que ser destruído, para que daí Deus ele possa reconstruir com a base dele. Porque durante a vida a gente vai crescendo, evoluindo com as nossas escolhas. Mas essas escolhas, quantas vezes tu pediu para que Deus pudesse te orientar nesse trajeto? E tu vai escolhendo, vai indo, e ele deixa. Não, filho, não é o que eu quero, mas tu tem total liberdade para fazer o que tu bem entender na tua vida. Só que a gente se depara um ponto da vida que realmente a gente tem que percebe que o caminho sem ele não é o melhor caminho para nós. E daí a gente retorna para a nossa essência. E daí a gente pede como um filho voltando para a casa do pai. Pai, me ajude. Me ajude nesse processo. Porque eu saí, fiz as minhas escolhas e não deu. Ele, filho, não te preocupa. Eu vou destruir tudo que tu fez, não para te magoar, não para te deixar triste, mas para que eu possa reconstruir do zero contigo. Com muito melhor. Com a minha base, com o meu apoio. E as pessoas elas têm que entender esse processo que às vezes parece de dificuldade, parece de dor, de tormenta, de tempestade, mas às vezes é só o caminho para um lugar muito melhor. Exatamente. Né? Com muito mais tranquilidade. Tati, então eu vou ler. Como a gente mudou de assunto, a gente, né, falando sobre perseverança, a gente pegou uma passagem de Paulo, que é um dos apóstolos, né, de Jesus. Então, eu peguei aqui, eu escrevi, eu vou ler para vocês, até porque foi de última hora, né? Mas mostra como é importante a gente perseverar sobre tudo aquilo que a gente deseja na vida, que mesmo que a gente entenda que está passando por um desafio, às vezes não é aquilo que a gente está pensando. A gente está crescendo. Né? Então, vamos lá. Quero compartilhar, então, essa mensagem que acredito ter o poder de nos inspirar profundamente, especialmente em momentos de dificuldade. Eu quero falar sobre a vida de Paulo, um dos maiores exemplos de resiliência e propósito, como descrito em Coríntios 11, 23. Então vamos já começar a se familiarizar com a Bíblia, Coríntios 11, 23. Quem foi Paulo? Um homem que enfrentou situações que muitos de nós sequer imaginamos, né? Por exemplo, ele foi preso inúmeras vezes, Tati. Foi açoitado,
apedrejado, ele naufragou 3 vezes, passou fome, sede, frio, e mesmo assim ele continuou a sua caminhada com muita fé, seguindo aquele propósito. E às vezes a gente reclamando do trânsito, da fila do supermercado. Olha o que esse homem passou. E ele não desistiu, Tati. Por quê? Porque ele compreendia que algo tinha transformado ele. A perspectiva da vida dele. E isso foi o quê? O chamado de Deus. Quando Deus veio até ele e mostrou para ele como ele deveria seguir a vida, né? E o que ele deveria fazer. Então, quantas vezes a gente se sente tentado a desistir quando a vida fica difícil? Era exatamente o que eu estava conversando antes, né? Quando a gente vai ter uma pedrinha no caminho, a gente já quer logo desistir, fica paralisado, não quer mais seguir em frente. Então, talvez enfrentemos crises financeiras, enfermidades, conflitos ou sentimentos de inadequação. Nesses momentos é fácil pensar que as nossas dificuldades significam que estamos no caminho errado. Mas Paulo nos ensina algo fundamental. O propósito não é isento de desafios, mas é maior do que todos eles juntos. Olha que fantástica essa passagem, né? Paulo sabia que cada dificuldade fazia parte de um plano muito maior. Ele revela uma verdade que sustenta essa visão. Deus disse para ele: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que nos momentos em que nos sentimos mais fracos, Deus manifesta a sua verdadeira força. E Paulo disse para Deus: a sua graça me basta, Senhor. Independente dos desafios. Quando Paulo enfrentava desafios, ele não os via como obstáculos para o fim de sua missão, mas como um treinamento, uma oportunidade para crescer e testemunhar a glória de Deus. E se nós fizéssemos o mesmo, né, Tati? Começar a entender esse processo dos desafios. E aqui eu até listei, né, 3 lições práticas que a gente pode iniciar hoje mesmo. Primeiro, tenha clareza sobre o seu propósito. Paulo sabia para o que havia sido chamado. Ele não tinha dúvidas de que a sua missão era anunciar o evangelho, mesmo que isso significasse sofrimento. E você aí? O que te move? Que chamado que tu tem dentro do teu coração? Para onde você está indo? Então lembre-se de que um propósito claro nos dá força para superar qualquer dificuldade. Dica 2. Esse é fantástico. Confie na graça de Deus. Paulo sabia que não precisava ser forte por conta própria. Ele se apoiava na graça de Deus, que é suficiente em todas as situações. Quando se sentir fraco, não lute sozinho. Peça força a Deus e confie que Ele está contigo em cada passo. Terceira dica. Veja os obstáculos como uma oportunidade. Cada naufrágio, prisão e perseguição não pararam Paulo. Eles o tornaram mais forte, mais experiente e mais determinado. Então, da próxima vez que enfrentar uma dificuldade, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? O que Deus está querendo me ensinar? Porque às vezes a gente só murmura e reclama e a gente não faz uma análise do porquê. Então é importante ter esse entendimento. O que a vida está querendo me ensinar que eu não estou conseguindo ver? E às vezes a gente só fica murmurando, se queixando, né? Exatamente. Então, gente, o exemplo de Paulo nos mostra que a verdadeira força ela não vem da ausência de problemas, mas de uma fé inabalável em Deus e no propósito que Ele nos deu. Assim como Paulo, podemos olhar para as nossas dificuldades não como o fim do caminho, mas como degraus para poder alcançar algo muito maior. Então, não importa o tamanho do desafio, lembre-se de que em Cristo somos mais que vencedores. Levante-se hoje com a certeza de que Deus te chamou para algo extraordinário. E que assim como Paulo, você pode cumprir a sua missão mesmo em meio às tempestades. E até para concluir, Tati, eu notei aqui, a gente costuma ter
perseverança, né? No trabalho, no estudo, às vezes no relacionamento, né? Quantos relacionamentos acabam terminando por falta de perseverança? A gente pensa muito na estética, no corpo, né? Não que a gente não possa, né, enaltecer esse corpo fantástico que a gente tem, e a gente tem que fazer isso. Mas a gente vai muito pro lado mais visual, material, para realizar os sonhos financeiros, não que a gente não possa. Mas tem tanta coisa que a gente pode perseverar e que a gente não persevera. Como perdoar. Quantas vezes tu perseverou para poder perdoar alguém? Para amar, para cuidar. Quantas vezes tu perseverou para poder ser gentil, para ser amável, carinhoso, paciente, criticar menos? Quantas vezes tu perseverou para poder criticar menos as pessoas, julgar menos? Quantas vezes tu perseverou para ter um crescimento espiritual? Às vezes a gente só pensa em crescimento profissional e o espiritual. Por que tu não persevera também para poder crescer espiritualmente? Somos alma ocupando um corpo. É como um astronauta na Lua. Para estar lá na Lua, ele precisava de todo aquele aparato. Nós, como espírito, precisamos desse aparato para estar aqui. Essa casca, né, que temos que ter muita graça e gratidão. Mas aqui é temporário, inclusive nós. A gente fala muito de questão material, de carro, de fortuna, dinheiro, tudo isso se desfaz. Mas a evolução espiritual, ela é para sempre, ela é eterna, é com Deus, né? Botei aqui, ó, por último, vamos perseverar para servir o próximo. Vamos perseverar para não desistir de ter uma conexão genuína com Deus. E que possamos, sim, dar todo o nosso amor a Deus e, principalmente, também, através do ensinamento dele, amar as pessoas à nossa volta, assim como a gente ama a Deus. Exato. Aí a gente vai ter entendido o real significado do amor. Porque Deus quer, sim, ser copiado, imitado, para a gente poder ser mais parecido com ele. Mas ele vai ficar muito orgulhoso que se um dia a gente amar todos à nossa volta, assim como a gente ama ele também. Exatamente. E Dani, olha que louco, né? Porque essa história que a gente ali escolheu tem muito a ver com muitos de nós, né? Por exemplo, Paulo, ele não era cristão antes. Inclusive, o nome dele era Saulo. Exato, ele é exato. Um homem muito devoto à fé judaica. Ele perseguia as pessoas que estavam buscando Jesus, morreram, né? Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. Então ele prendia e ele até matava aqueles que seguiam Jesus. Olha que louco. Sangue nas mãos dele, né? Conforme Um dia, no caminho para uma cidade chamada Damasco, Paulo teve uma visão de Jesus. E depois disso, se converteu, começando a pregar o evangelho. Sim. Então a gente pensa assim, tá, mas como assim? Eu posso fazer tudo de ruim e depois eu sou bonzinho. Deus sabe o que tem no nosso coração. E Deus quis mostrar ali que sim, se eu estou verdadeiramente arrependido e me coloco à disposição de fazer as obras de Deus, sim, eu serei perdoado. Depois, a vida de Paulo seguiu de uma outra forma, como apóstolo. Depois que ele se tornou cristão, Paulo começou a viajar para várias cidades para pregar sobre Jesus. Ele fundou muitas igrejas e ajudou a espalhar a mensagem do evangelho por vários lugares. Mas como ele estava desafiando muitas pessoas e religião tradicional daquela época, ele enfrentou muita perseguição. Então, quando a gente começa a falar sobre a obra de Deus, a praticar a obra de Deus em nossas vidas, a gente é o quê? Julgado, criticado, que não deixa de ser uma perseguição, né? Mas aí, perseveramos. Exato. Porque o que a gente quer?
A gente quer voltar para o que a gente era antes ou a gente quer continuar na vida extraordinária que é ter Deus com a gente? Basta a sua graça, independente dos desafios. Isso. Assim como Paulo disse, né? E Basta a aí sua ele graça. fala ali uma reflexão sobre este versículo, que é Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, Amém. é linda essa história. Linda, linda E demais. eu só fui entender ela quando contada desta forma. E é isso que a gente quer que você aí entenda a Bíblia de uma forma diferente. E que aí ela vai começar a fazer todo sentido na sua vida. Todo sentido. Para quem é de igreja, para quem não é de igreja, para quem acredita, para quem não acredita, enfim. Só da gente poder escutar histórias como essas de pessoas que viveram vidas reais e que podem dar esse ensinamento para nós já vale tudo que a gente está fazendo, todo esse tempo que a gente está dedicando a compartilhar isso contigo que está aí. Então, linda essa história. O que eu vou... Nós vamos atrasar um pouquinho a live, porque a gente começou 20 para as 8, gente. Porque eu e o primeiro a gente não sabia como apertar os botões. Mas assim, deu certo, a gente perseverou. Isso aí, não desistimos. Isso. E aí, Perseveramos, Tati. e aí terminar 15 para as 9, tá? Mas os dias vai ser 7h30, 8h30. Se tiver muito bom e bombando, obviamente a gente não tem problema em se estender. Claro. Mas aí eu quero deixar aqui para vocês como a gente pode perseverar a nossa vida com mais espiritualidade, né? Buscar oração diária, constante, né? Eu já estive em vários locais, por exemplo, vou fazer uma palestra, tá? Eu gosto de improvisar, mas eu também não gosto de não saber o que eu vou falar. Então, sempre quando eu vou fazer alguma palestra, eu me preparo, mas eu não gosto de ler o tempo todo. Eu gosto de ter meu roteirinho, mas eu gosto de ser eu. Eu é minha essência, essa sou eu. Mas, às vezes, dá aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade. E aí eu faço o que antes de entrar? Eu oro. Eu peço para Deus. Eu fico num cantinho, eu silencio e eu converso com ele. Converso com ele mentalmente. Porque eu estou num local que eu não posso, meu Deus, né? Até posso, mas as pessoas iam achar estranho. E hoje a gente ainda pensa no outro. Então eu mentalmente me concentro e eu converso com ele, para que ele me dê sabedoria, coloque as palavras certas na minha boca, que faça eu levar o que eu preciso para aquelas pessoas que estão ali, dedicando o seu tempo, que elas consigam agregar algo do que eu vou passar, enfim, eu converso com ele. Então a oração, ela pode ser em qualquer lugar, em qualquer horário, desde que você precise de Deus. Manter-se firme nas promessas de Deus, que é o quê? A gente começa pelos 10 mandamentos. Então, se eu sei os 10 mandamentos e eu sei que eles foram feitos como uma cartilha de vida, eu sei que o certo a fazer é cumpri-los. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso, baseado nesses 10 mandamentos. Ser uma boa pessoa, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher e o homem do próximo, enfim. Eu vou me guiar pelo manual de vida, né? Não confiar em nossas forças, mas na de Deus. Então eu quero, eu vou atrás, eu vou, eu consigo e não dá certo, eu vou, eu consigo e não dá certo. Será que eu preciso usar tanta força assim? Ou eu preciso confiar? Então acho que a gente tem que refletir sobre isso. Rodear-se de uma comunidade cristã que nos fortalece. E isso quer dizer o quê? De pessoas que acreditam em Deus, que tem Deus nos seus corações, né? Se tu tá
Ah, Tati, mas aí olha só, eu tenho amigos que não acreditam em Deus. Ok, mas daí tu vai se reunir pouco com essas pessoas. E quando tu te reunir, tu vai tentar ajudar essas pessoas de uma forma em que elas possam entender que sim, Deus só iria fazer o bem na vida delas. Mas se elas não quiserem mesmo assim, pelo tempo, porque não é o tempo delas agora, eu sei se eu devo ou não devo. A escolha ainda é minha. Então, rodear-se de pessoas que falam de Deus, que querem uma vida compartilhada, de sonhos, de abundância para todo mundo, não só para si mesmo, que tenha ganância. Estar rodeada dessas pessoas que querem isso vai transformar sua vida também. E quando tu tá neste grau já de entendimento, de conhecimento espiritual, conversando já com Deus, ele se encarrega de te levar para o lugar que você precisa estar. E assim como ele se encarrega de trazer pessoas até ti que tem algo ainda a acrescentar. Então, deixa por ele. Mas conversa, peça. Deus, eu digo que eu aprendi muito quando eu comecei a pedir. Ah, mas tu só pede, Tati? Não. Eu começo agradecendo. Sempre. Mas é que antes eu só agradecia. Por muitos anos da minha vida. Quando eu comecei a conversar com Deus, que eu fui realmente eu verdadeira, eu comecei a pedir também. Meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu preciso que tu me tire dela, que tu me ajude, que tu me dê força, porque sozinho eu não consigo. Tira essas pessoas da minha vida, coloca pessoas que acrescentam. Eu comecei a pedir neste sentido. E é isso, conversar é isso, é ficar vulnerável para Deus. É realmente falar o que tu sente, falar que tá sofrendo, falar que tá com dor, falar que quer sair daquela situação. E aí sim, ele vai trazer pessoas, forma, tempo, enfim. Algo vai se transformar. Viu, Tati, até um ponto que eu acho importante. Por que as pessoas não conversam com Deus? Será que é constrangimento por aquilo e as atitudes que ela toma no dia a dia? Eu vou falar com a Dani. Sim, Eu não sei, eu acho. As pessoas que estão aqui com a gente quiser falar também, né? Fiquem à vontade. Aqui é sem sim, julgamento, né? sim. Mas eu vou falar assim por mim. Antes, eu fazia oraçãozinha básica. Eu sempre acreditei muito em Deus. Mas eu já estudei doutrina espírita, enfim. Eu gosto de terapias, enfim, eu já estudei várias coisas. Mas sempre o meu foco foi Deus. Porém, eu não me sentia confortável em orar, em falar com Deus. Então, quando eu orava, era assim: Pai nosso que estás no céu, santificado. Era isso. Eu deitava, fazia o sinal da cruz, fazia essa oração do Pai Nosso e pronto. Há 3 anos atrás, que é bem recente, eu me deparei na necessidade, por uma dor, de ser vulnerável e falar com Deus. Lá no íntimo, em chorar e implorar para Ele pela minha vida. É se aquebrantar diante de Deus, entender o quanto a gente precisa dele. E para isso a gente precisa de humildade, Tati. De se ajoelhar e entender o quanto ele é superior a nós e que somente ele vai nos trazer realmente o amor e a plenitude da nossa vida. Só que tem que ter esse entendimento, porque como ser humano, às vezes já tem uma arrogância. Isso. Não, Então, eu posso, eu não sei o quê. Eu era fortuna, eu consigo, nunca fiquei assim, nunca fiquei doente. Naquele momento eu tinha tentado tudo. Sim. Tudo que eu achava que eu tinha tentado. Sim. E eu só percebi que nada ia me ajudar, que não fosse eu com Deus, quando eu realmente me deixei vulnerável a Ele. Eu chorei, que eu pedi pela minha vida, né? Sim. Eu falei o que eu queria ainda fazer aqui, por que eu vim, pedi perdão pela vergonha de
de falar com ele, de pedir coisas, de me sentir fraca, de me sentir vulnerável, enfim. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava com o que eu tinha na época lá, né, que eram crises horríveis de pânico, ou eu tentava falar com Deus no meu íntimo. Sim. E falar mesmo. E ali, Dani, ali as coisas começaram a mudar para mim. A mudar emprego, a mudar relacionamentos mais próximos, a mudar tudo. Então, ali, por uma dor, eu percebi que as coisas só iriam mudar para mim se eu confiasse em Deus, se eu seguisse o que Ele estivesse me mostrando, se eu tivesse a paciência, que eu ainda estou lutando pela paciência, mas se eu conversasse abertamente com Ele. Porque várias vezes, Dani, eu pedi e nada aconteceu. Porque eu pedi, tipo, faltou falar algo. E eu sabia, o mais louco é que eu sabia que eu tinha que ter falado algo. Mas eu não falei, e Deus sabe quando a gente retém uma informação. Tudo, então, né? Então, quando eu peço algo que eu quero só para me facilitar, mas que não é o que eu preciso, Deus não te dá. Com certeza não. Quando eu peço algo que Deus entende realmente que aquilo é lá do coração, aí vem. Então eu tenho que saber como pedir e o que pedir. Tem que ter uma pureza no pedido, né, Tati? De evolução. Uma verdade. Tem que ter verdade, né? Humildade. É Deus, né? Então, para ele, não tem como esconder nada dele. Tá até errado se tentar esconder. Na verdade, quem tenta esconder só tá se enganando. Ele não engana, né? Eu tenho conversas muito difíceis com ele. Sim. Até de reconhecer os erros que eu pratiquei durante o dia. Né? De todos, né? Eu tenho a consciência, mas ainda tomou conta de mim. Eu fiz, me perdoa. Estou aqui de novo para aprender. Enfim, é sobre isso. Tati, mas até para indicar para as pessoas como é bom fazer exatamente isso no final do teu dia. Antes de botar a cabeça no travesseiro, revisita o que tu fez durante o dia e aquilo que tu fez de bom para as pessoas e para si mesmo e aquilo que tu fez de ruim para as pessoas e para si mesmo. Isso é bom, isso é um exercício. Daqui a pouco, no final do dia, a gente consegue ver uma série de coisas ruins que a gente está habituado a fazer, mas já é tão inerente, já é tão natural, que a gente nem percebe mais. É automático, né? É automático. Daqui a pouco é uma palavra ofensiva, berrou com alguém, uma falta de gentileza no trânsito, daqui a pouco uma forma mais ríspida de falar com um colega, com o pai, com uma mãe, com a esposa. Poxa, isso aí machuca. E quantas vezes tu foi gentil, tu teve paciência, tu soube falar no momento certo, são coisas boas, tu foi amoroso. É um exercício que a gente tem que aprender a fazer diariamente, ter a perseverança para conseguir reconhecer toda essa série de defeitos que nós temos, todos nós temos, né? Exatamente. Dani, agora a gente vai abrir uns 5 minutinhos para perguntas e comentários. Ou até, de repente, se alguém quiser entrar na vídeo aqui para a gente poder, daqui a pouco, falar alguma coisa, né? Dar um oi para o pessoal. Eu adoro, quanto mais gente, melhor. Quem quiser ir, fala, diz assim, eu quero dar meu depoimento, eu quero comentar algo, o que eu aprendi hoje. Poxa, que lição que eu tive hoje, que eu vou conseguir, uma pequena lição, eu vou começar a aplicar na minha vida, né? Se gostou, se não gostou, sugestões. Críticas, claro. Mas não critica é muito pesado. Mentira. Pega leve, a gente está iniciando. Isso. A Juliana Jesus é minha ex-sócia da Conceito, é uma queridona. Está em Santa Catarina, deve estar bronzeada, assim, que é uma gata. Cheio de vitamina D. Cheio de inveja. Estou morrendo de saudade dela, Ju, minha queridona. O Thiago, queridão, botou aqui, entendi a Tati, assunto maravilhoso, muitas pessoas poderiam estar vendo, é uma pena, mas a gente vai construindo, Thiago. É um serviço de formiguinha, mas vale a pena. Eu estou muito feliz de estar
estamos agora com 7 pessoas. Eu quero agradecer a cada uma de vocês. É Porque vocês estão tirando um tempo precioso da vida. Poderia estar descansando, poderia estar vendo stories, poderia estar vendo um filme, qualquer coisa, mas o teu coração te chamou para cá, para poder estar presente, para poder trocar essa experiência, ter esse aprendizado mútuo, né? Que aquilo é troca de experiência, troca de aprendizados. Então, vamos juntos continuar crescendo, evoluindo, estudando e trocando essas experiências que nos enriquecem tanto, né? A Ju colocou aqui, não tô, Tatita, continua Tô branca. branca. Tá linda igual. A Denise colocou aqui, oi, bênção, estamos acompanhando vocês aqui de Ipanema, coisa chique, olha, lindos. Feliz por estarmos juntos no mesmo propósito, fazer a vontade de Deus e viver seus mandamentos, melhorando a nós a cada dia. E Denise me conhece há uns mais de 10 anos. No início não foi muito com a minha cara. Mas depois, a Denise do Moisés, mas depois, assim, uma família linda, maravilhosa, que também estão aí no ensinamento de Deus. Então, pessoas fantásticas que estão agora aproveitando umas férias em Ipanema. Thiago, queridão, ali, uma bênção nas nossas vidas também. Mateus, também, queridão aí. Muito feliz por ele estar aqui com a gente. Quando a gente tem sabedoria e discernimento, não vivemos somente aqui, mas já espiritual, e não tem explicação quão bom é essa evolução. É, Denise. É verdade. Obrigado pelo comentário aí, Denise. Muito bom. É exatamente isso mesmo. Exatamente sobre isso. E, Dani, o 7 é meu número de sorte, né? Fomos lá no 7, ó. Sim, sim. Mas, gente, o que eu quero falar agora é que, se tiver outros comentários ali, depois eu vou responder, vai ficar gravado também a live, né, Dani? E eu quero finalizar, então, com uma oração de encerramento. Tati, antes só da oração, eu quero deixar o nosso contato, inclusive e-mail. Para quem quiser contar a sua história, ou tem uma história bonita, inspiradora, que possa agregar para nós, mande para contato.alemdovisível@gmail.com.br. Ou se tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Daqui a pouco a gente chama no particular também, para bater um papo, entender da história, porque inclusive até participar conosco, de repente no próximo, né, numa outra live, daqui a pouco dar seu depoimento, da sua conexão espiritual, como é que era antes, como é que está se sentindo hoje em dia, né, com essa aproximação, com essa conexão, que é tão fantástica e transforma a gente de dentro para fora. Exatamente. Ô, Dani, estou colocando aqui o e-mail, contato@alemdovisível.com.br. Isso, contato.alemdovisível@gmail.com.br. Peraí, contato. Estou botando aqui. A gente criou novo, tá, gente? Por isso que a gente está meio... Não, a gente criou agora, recentemente. Deixa eu só confirmar, tá? Peraí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir a pasta. Mas é isso mesmo, deixa eu ver. Só para não ter 100% de certeza. Daqui a pouco a pessoa manda e não vê. Peraí. Finalzinho do mês, gente, ainda vou marcar, vai ter o nosso podcast ao vivo com um convidado. Você pode ser um dele. Não tem o .br, tá? É contato.alemdovisível@gmail.com. Tá ali já, bonito. Ó, quem quiser, então, enviar seu documentário, né? A sua história de vida, de superação, inspirar outras pessoas. E, Dani, eu preparei, então, para nós uma oração. Ótimo. Eu escrevi bem pequenininha aqui para ler, para nós encerrar, então, hoje, que é o seguinte. Queridos irmãos e irmãs, a perseverança não significa que nunca vamos cair, mas que sempre nos levantaremos. Que ao longo de nossa jornada possamos olhar para os exemplos da Bíblia e entender que, assim como Paulo e tantos outros, também somos chamados a ser firmes, confiantes e constantes em nossa fé. Que a graça e a força de Deus
nos sustentem para que sejamos persistentes em cada passo. Que cada um de nós possa encontrar coragem e esperança, sabendo que Deus nunca nos abandona e que Ele tem algo maravilhoso para aqueles que continuarem até o fim. Amém. Obrigado, Tati. Lindas palavras, é exatamente isso. Muito bom. Obrigado, de coração. Agradece, né, a todos vocês que estiveram aqui presentes. Na próxima segunda, estaremos aqui às 7h30, não atrasados, porque agora a gente aprendeu a apertar no botão. Apertou? Tudo é aprendizado, faz parte do processo, né? Gente, espalhem esse Instagram, espalhem esse canal do YouTube. Além do visível, é o nosso Instagram. Além do visível, RS é o nosso Instagram. E além do visível, é o nosso canal do YouTube. Então, assim, espalhem. É só coisa boa. É sobre Deus. É sobre esperança. É sobre motivação. É sobre força. É sobre abraçar o outro. Então, beijo e uma boa noite para todo mundo. Gente, muito obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui. Estou muito feliz e grato por todos vocês, tá, meus amores? E vamos para cima. Vamos crescer cada vez mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.